Bom dia, nós vamos continuar então nesse dia 7 de abril, a nossa meditação durante esse tempo de quarentena. O nosso texto de hoje é baseado na Epístola de Paulo de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não se apoiasse, não se fundasse, na minha Bíblia em francês, não seja fundada. E pensando em fundação, eu pensei também em Gênesis capítulo 11, que nos conta o capítulo que nos conta a história da construção da Torre de Babel. A Torre de Babel é um desejo de uma humanidade que quer construir uma cidade, uma torre, para que o nome deles fosse grande na Terra. Deus não é contra a construção de cidades ou de torres, mas a gente percebe no texto que algo está errado. Alguns acreditam que havia naquele local um desejo da constituição de um culto aos astros, aos planetas, o homem querendo começar uma religião baseada na sua própria, em valores humanos e não em valores divinos. A nossa sabedoria, a nossa pregação, Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, é baseada não na sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder da graça de Deus. Nós somos tão limitados naquilo que podemos fazer. Deus não é contra construções, mas o problema daquela construção era que a glória seria para o homem, não para Deus. A glória humana é como a flor dos campos, nos diz Pedro. Somos limitados e somos poeira sem Deus, na verdade. Não há nenhum progresso, não há nenhum futuro numa construção desse tipo. Quantas torres Deus já destruiu durante toda a história, não só na Bíblia, mas em toda a história da humanidade? Projetos de homens, cidades e reinos, famílias que querem estar no poder e subir, e tudo que sobe desce. Mas a nossa pregação é baseada no poder de Deus, de um Deus que na verdade desce do alto da sua torre eterna e que se faz homem e que morre por nós e que ressuscita o terceiro dia. Paulo chama isso, inclusive, da loucura de Deus, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A graça de Deus nos mostra essa sabedoria divina, que às vezes é uma loucura para nós. A gente não consegue entender. Essa semana estaremos comemorando a paixão do Cristo, esse dia tão precioso para os cristãos do mundo inteiro, quando Cristo vai carregar aquela cruz nas ruas de Jerusalém, vai subir no alto de uma colina e será crucificado pela estupidez humana, pelo pecado, pela queda do homem, a queda de todas as torres que a gente tenta construir, tentando criar um nome para nós mesmos. Não fomos criados para isso. Fomos criados à imagem de Deus para termos a vida de Deus em nós. A graça de Deus nos propõe esta mensagem de poder. Comparada à construção de uma torre, a mensagem da graça é um outro nível. É eterno. Estamos falando de outra coisa. Deus tem valores superiores aos nossos. Os nossos projetos de construção de torres, a gente já viu na história do que acontece. Um reino de 1000 anos, né? Tinha um louco por aqui que queria construir um reino de 1000 anos com determinadas pessoas. Vamos eliminar outras. Projetos de torres. Às vezes, na nossa própria religiosidade, nós estamos construindo torres. Torres onde no topo dessa torre iremos colocar o nosso próprio nome, a nossa própria glória. Deus nos propõe na sua graça outra coisa, uma torre forte, onde permaneceremos, onde estaremos seguros com o Senhor. Davi sempre utilizou o símbolo a fortaleza, a torre forte, como um símbolo da proteção do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É em Deus que vamos encontrar o nosso refúgio, não numa torre que nós mesmos construímos. Que Deus possa nos ajudar na sua graça a entendermos que devemos contar com a sabedoria dele, não com a sabedoria do homem.
Um filósofo francês do século XIX escreveu um poema que é muito conhecido em determinados meios, e uma parte desse poema diz que nós somos mestres do nosso destino, nós somos o capitão das nossas almas. Mas isso é completamente falso, porque a gente não controla nada, não somos mestres de nada. E essa pandemia tem nos mostrado isso, que nós somos limitados naquilo que podemos fazer. E uma coisa invisível pode causar tantos danos e para tantos países. Contemos com o poder da graça de Deus e não com a sabedoria dos homens.